E aí, meus amores, como estão? Tudo bem? Mais um videozinho aqui para vocês do melhor curso de Python. Não se esqueçam que os arquivos estão aqui no GitHub. Também não se esqueçam de curtir o canal, não se esqueçam de assinar, não se esqueçam de curtir o vídeo. Tudo isso daí, me deixem rico. E também não se esqueçam que os arquivos estão aqui. Vocês podem ver que eu estou falando do vídeo 27, mas se eu já subi aqui o vídeo 26, então vocês já vão ter mais ou menos uma ideia de quantos vídeos estão à frente ou não. Conforme eu vou gravando os vídeos, eu vou subindo os arquivos aqui no GitHub. Ok? Não se esqueçam também de dar a estrelinha aqui. Breve eu também vou mudar a ordem desses arquivos aqui, tá? Porque já está começando a ficar com bastante coisa. Vamos lá. Existem situações, principalmente quando nós estamos tratando sobre estruturas de repetição, que nós temos que parar aquela estrutura de alguma determinada forma. Então, existem dois comandos que nós podemos usar, o continue e o break. Qual que é a diferença dos dois? Eu estou tratando lá de um loop, ok? Estou passando iteração por iteração. Pode ser que chegue em eu obtenha determinado valor e esse valor eu não execute, eu ignore, mas eu continue com o laço. Existem situações, não valores, existem situações que eu tenho que interromper o laço inteiro. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo bem simples e depois eu vou tratar de alguns outros exemplos que eu só vou escrever aqui, ok? Então, a situação é o seguinte, eu tenho o meu boteco e dentro do meu boteco chegam N pessoas, certo? Entre eles o Chico Tuipa, o Chapa de Chiclete, o Bigode de Arame, o Zé Rosca Frouxa, o Bidicutico e o Mudrungo. São esses os caras que vão vir no meu boteco para tomar uns goró. E tem uma fila para poder entrar dentro do meu boteco. Né? Meu boteco não é qualquer boteco, não é qualquer copo sujo. Copo sujo mais um copo sujo chique. E eu avisei para a galera. Galera, é o seguinte. Todo mundo vai poder entrar, menos fulano de tal. Então eu vou escolher entre eles quem é que é o cara que eu não vou deixar entrar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, não entra. E eu vou colocar, pelo menos por enquanto, que é o Chico Tuita. O Chico Tuita ele não entra no meu boteco. Ok? Então, o que vai acontecer? Conforme forem entrando as pessoas, se chegar o Chico Tuita, eu tiro ele da fila, ele não entra, mas as outras pessoas continuam entrando. Ok? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar dentro dessa variável que o Chico Tuita ele é exceção, ele não entra. Então, eu vou colocar aqui que shuffle, que é o nome dessa função que eu importei aqui no handle, que ela faz o quê? Ela embaralha. Então, por exemplo, se eu vier aqui e vier com shuffle pessoas, toda vez que eu rodar, ele vai mudar a ordem. E ele muda o objeto mesmo, ele muda a instância. Os valores que estão aqui dentro de pessoas, eles mudam cada vez que eu executar. Tá? Então eu vou colocar aqui um for, neste caso eu vou interagir de elemento a elemento da lista pessoas, as pessoas. Ou eu posso até mudar, fica até melhor, clientes. Aí eu vou mudar aqui, clientes, eu acho que fica melhor clientes. E eu vou mudar aqui de cliente em clientes. Aí eu tenho que fazer uma condicional, eu tenho que verificar se aquele valor é igual ao que não entra. If cliente igual a não entra, ok? Ou vou chamar até de banido, fica até mais bonitinho. Banido. Aqui eu vou colocar fulano, posso colocar aqui por exemplo, print fulano, ou neste caso, não entrou. Ok? E eu format. Eu estou colocando mais o texto, é muito mais por uma questão de ilustração, tá? Só para poder mostrar o que acontece. E eu vou colocar aqui no format o banido. E vejam bem, eu não vou colocar um else.
Porque aqui eu também tenho que colocar uma coisa chamada continue. Continue é o nome dessa palavra. E eu vou colocar o quê? E eu vou fazer um outro print aqui. Poderia colocar uma outra lista, seja lá o que for. Aí eu vou colocar aqui, ó. Entrou no boteco. Ponto format. E neste caso é o cliente. Ok? Só isso. Veja que eu não coloquei um else. Então o que acontece? Se ele for igual ao banido, melhor de tudo. Primeiro de tudo eu vou comentar o continue. Eu vou rodar agora. Veja aqui, ó. O bigode de arame entrou. O Zé Rosca Frouxa entrou. O Chapa de Chiclete entrou. O Birico Tico entrou. O Mudrungo entrou. O Chico Tuita não entrou. E o Chico Tuita entrou no boteco. Então o que acontece? Quando ele, mesmo ele entrando na situação, mesmo aqui sendo verdadeiro, mesmo o cliente sendo banido, ele vai entrar aqui. Só que como eu não tenho nenhuma outra função ou não tenho um else para poder condicionar essa função, para poder condicionar essa situação, ele vai continuar executando o resto do meu código. Eu não tenho um else aqui para falar, se é banido não executa, se for banido ele executa. Então o que eu faço? Eu coloco um continue aqui. Então veja aqui, ó. Chico Tuita não entrou, Mudrungo entrou, Zé Rosca Frouxa entrou, aqui entrou, e o Birico Tico entrou, e o Bigode de Arame entrou. Prestem atenção. O que quer dizer com o continue? O continue ele quer dizer assim. Se eu cheguei nessa situação e eu parei no continue, independente do que está acontecendo abaixo de mim, independente do que está acontecendo abaixo do continue, eu posso ter N condicionais, eu posso ter 400 funções embaixo. A partir do momento que chegou no continue, ele fala assim, ó, esse laço encerrou. Essa condição do laço, esse valor que eu tenho aqui dentro desse laço, ele encerrou. Volta lá para o começo. Então, quando eu bato um continue, independente que eu tiver aqui embaixo, ele volta lá para cima. Isso não quer dizer, eu poderia fazer a mesma situação com um else, só que o continue, ele interrompe aquele laço, mas ele continua os laços posteriores. Então, por exemplo, ó, o Chico Tuita desta vez foi o primeiro, da outra vez ele foi o último. Se eu rodar aqui de novo, o Chico Tuita ele é o quarto, mas o Mudrunga ainda entra, o Bigode de Arame ainda entra. O que acontece se eu fizer isso com um break? Opa, não dançando um break. Eu vou só copiar e colar, tá? A única coisa que eu só vou mudar é isso aqui. Eu poderia colocar isso aqui numa função. Poderia, que inclusive ficaria até mais bonito. Aí a manutenção inclusive ficaria mais fácil. Só que assim, qual que é a diferença de eu fazer aqui com continue e eu fazer com break? Vamos ver. Chapa de Chiclete entrou, o Zé Rosca Frouxa entrou, o Birico Tico entrou e o Chico Tuita não entrou. E a partir do momento que o Chico Tuita não entra, a partir do momento que o Chico Tuita aparece, eu encerro a fila. A situação é a primeira. O banido ele só é excluído e continua a fila. Nessa segunda a partir do momento que eu vejo, neste caso, o Chico Tuita na fila, eu falo do Chico Tuita para frente, do Chico Tuita para trás, nesse caso como é uma fila, do Chico Tuita para trás ninguém mais entra. Dane-se, ninguém mandou o Chico Tuita vir, eu falei que era banido, se trouxessem o Chico Tuita ninguém mais entrava. Então aqui se eu rodar de novo, ó, o Chico Tuita, neste caso, ele é o sexto. Se eu rodar de novo, o Chico Tuita agora, ele é o quinto. Chico Tuita lá embaixo, Chico Tuita lá embaixo. Às vezes pode ser que o Chico Tuita ele fique em primeiro, por exemplo. Ó, o Chico Tuita não entrou. A partir do momento que o Chico Tuita é o primeiro, ele entrou na condição break. O break ele encerra o laço do for. Tá. Mas ele encerra tudo? Não exatamente. O break e o continue, ele só funciona em cima dentro do laço ao qual ele está trabalhando. Para esse vídeo não ficar tão grande, eu vou quebrar ele em dois. No próximo vídeo eu vou mostrar quais que são os escopos do break e do continue. Beleza? Beijos no bumbumzinho de vocês e até o próximo vídeo.